Chegamos ao momento mais importante da nossa reunião. Amém? Vocês estão preparados? Eu estava numa expectativa muito grande para falar sobre esse assunto. E antes da palavra, eu quero compartilhar algo com vocês importante, porque Deus vinha me incomodando para nós trazermos um tema relacionado à vida, à saúde emocional dos nossos jovens. E veja, isso não aconteceu por um acaso não, tá? Na nossa juventude a gente tem um grupo de oração, não é verdade? Que toda segunda-feira os jovens vão lá, colocam suas petições para que nós oremos, intercedemos por aqueles pedidos. E o que eu percebi foi que muitos pedidos vinham se repetindo e, por incrível que pareça, aumentando, e eram pedidos voltados para a questão emocional. E aqui a gente trata questões emocionais como ansiedade, angústia, inquietações, problemas que mexem com a nossa autoestima. E eu orei ao Senhor e falei: Senhor, o que eu faço? E Deus falou: existe na nossa sociedade, na vida dos jovens, uma guerra espiritual, emocional, silenciosa, que está atingindo a nossa geração. E aqui ela não está somente atingindo jovens, adolescentes, mas jovens, maduros, adultos, famílias. E Deus falou para nós nos posicionarmos. Isso é tão alinhado com a voz que o Senhor vinha falando comigo, que na cantata, quando terminamos a cantata, uma jovem me parou e falou: pastor, eu estou passando por crises de ansiedade, estou me medicando. Isso já foi uma resposta de algo que já estava acontecendo, que Deus já tinha me falado, que a gente deveria travar uma batalha sobre isso. E sábado passado, no Conexão Jovem, a avó de um jovem de 14 anos veio dizer que o seu neto está fazendo já tratamentos psiquiátricos por causa da ansiedade. Então, isso só veio a colocar certeza no meu coração que nós precisamos levantar um posicionamento contra essas setas inimigas, essas mentiras que estão afrontando a vida de cada um. E foi por isso que o mês de maio, juntamente com a liderança, Deus falou: nós vamos trabalhar essa batalha no mês de maio. O maio será um mês em que nós vamos, como guerreiros de oração, nós vamos nos posicionar, nós vamos aprender com a palavra e vamos praticar aquilo que o Senhor quer fazer para resolvermos de uma vez por todas, eliminar essas setas, nos preparar para como lidar com esses pensamentos que tentam nos paralisar. Então, amados, eu estou numa expectativa muito grande. O tema é ansiedade, da inquietação da alma ao descanso em Deus. Abram suas Bíblias no livro de Filipenses, capítulo 6, versículo
capítulo 4, versículo 6. Não, diz assim a palavra do Senhor: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Que essa palavra alimente os nossos corações. Oremos ao Senhor. Pai amado, Pai eterno, Pai bendito, Pai. Me coloco aqui, Senhor, me submeto a minha mente, Senhor, o meu coração, submeto, Senhor, a Tua vontade, Pai, porque eu quero ser usado por Ti como um canal do Teu fluir, Pai, para falar ao coração de cada jovem aqui, Pai. Senhor, agora aquieta a nossa mente, silencia, Senhor, aquele ruído interior, as distrações, Pai, toda ansiedade. Fala conosco de forma clara, pois queremos ver transformação na vida dos jovens, Pai. Prepara os corações e que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, que haja mudança, Pai, que realmente haja transformação na vida de cada um aqui. Nós declaramos, Senhor, com fé, que nenhuma arma forjada será contra aquilo, o Teu mover durante essa palavra, Pai. O Senhor vai ser certeiro no coração, na mente, em toda a alma dos Teus filhos. E nós viveremos, Senhor, o Teu descanso. Oramos com fé e declaramos em o nome de Jesus, e todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Glória a Deus. Bem, amados, como eu falei, eu estava esperando esse momento, e é um momento de tensão, mas eu quero destensionar. Relaxem, porque Deus tem algo muito importante para falar aos nossos corações. E eu quero começar com uma pergunta bem tranquila. Eu gosto de provocar vocês. Eu acho legal lá o culto lá fora, porque eu tenho mais aproximação de vocês. Aqui parece que é uma distância, né? Mas fiquem próximos, sintam-se que vocês estão próximos aqui, ligados comigo. E a pergunta que eu quero fazer a vocês, e sejam sinceros, tá? Pastor, eu não quero responder. Pense consigo mesmo. O que hoje, na fase da vida de vocês, tornariam vocês realizados e felizes? Pensem aí, agora. O que vocês pensariam que tornariam a vida de vocês mais tranquila, mais relax, preenchida, realizado? Pensa aí, estão cochichando ali. Quer que eu dê alguma sugestão? Vocês não querem falar? Eu falo. Por exemplo, se é um adolescente, se você pergunta ao adolescente, o que faria agora você estar realizado? Vou dar trocar de celular, pode ser uma coisa que, não sei, de repente, comprar uma roupa de marca, uma long chain. O pessoal está rindo ali, long chain, uma pulseira da Vivara, não sei. Então vamos mais profundo. Olha lá, Maria está falando, Quer ver uma coisa assim?
que meus pais parassem de brigar na minha casa. Fala. O que você gostaria de falar? Tem um microfone para trazer para a abençoada? Obrigado, Sérgio. Pergunta o nome. Seu nome? Luísa. Luísa, fala aí, Luísa. O que realmente me deixaria feliz, Agora. eu consegui tirar 10 nas minhas provas. Tirar 10 nas provas! Aê! Olha, eu sei que muitos aqui estão querendo tirar 10 na prova, né? Olha lá, ó. Giovana, 10 em matemática, Giovana? Tu gosta de matemática? Não, detesta matemática. Tá vendo? Isso, dependendo da fase do jovem, isso tornaria o jovem completo. E se eu perguntasse para um jovem solteiro? Alguém quer responder? Ah, pastor, encontrar minha cara à metade. Hã? Barreto, fala aí, Barreto. Jovem solteiro. Alguma coisa, vamos lá, meu primeiro emprego, passar no vestibular, pode ser. Jovem solteiro. Um jovem noivado, que está noivo. Quantos noivos temos aqui? Sérgio, Vitor, Léo. Por exemplo, que alguém pagasse o meu casamento. Levantou as mãos, aleluia! Tá vendo? Isso te tornaria feliz? Muito, muito. Olha quantas coisas nos tornariam felizes. Para cada um existe algo que tornaria você feliz. E se eu perguntasse a uma família casada aqui? Eu sou casado. E aí? Uma viagem? De repente comprar a casa própria? Comprar um carro zero? Ter uma segurança financeira? Ter uma vida sem preocupação? Para cada fase da vida, algo nos completa. E Deus, Ele te conhece a nós individualmente. Cada detalhe, aquilo que você precisa, o Senhor, Ele sabe do que você precisa. E vejam que, por mais que a gente tenha respostas diferentes, as estruturas são as mesmas. Sabe por quê? Quando eu falei, eu vou me sentir feliz quando alguma coisa acontecer. Não é isso? Eu vou me sentir feliz quando algo acontecer. Então, isso funciona, e eu trouxe aqui um exemplo, como um horizonte móvel, que quanto mais você tenta se aproximar dele, parece que ele vai se afastando da mesma proporção, né? É a nossa visão. Por quê? Isso transforma uma busca por algo, uma maratona, que parece que nunca chega àquela tal linha de chegada. Existe aí uma distância. E quando a gente pensa dessa forma, a gente está criando uma condição, e isso é normal, de uma expectativa futura. A gente cria uma expectativa futura. E isso tem um nome. A gente se coloca numa ansiedade de algo futuro que vai acontecer. E essa ansiedade que nós vamos falar hoje não é só uma questão emocional, mas é uma ansiedade gerada por expectativas, por preocupações, porque é como se hoje, e aqui é muito interessante, porque viver preso hoje, o que nós somos? E o que eu deveria ser? Porque tem muita gente que acha isso. Hoje eu sou uma coisa, eu não estou satisfeito,
mas o que eu deveria ser. Então, o problema é que a nossa geração, ela vive muito querendo fazer muitos planos, muitos sonhos, muitos desejos. Isso é normal. O que a gente precisa saber é como gerir, como trazer isso de uma forma controlada. Por quê? A questão é, quando a gente se depara a nossa realidade com a expectativa, aí é que começa aquela reação de ansiedade. Ou seja, é a minha realidade hoje e a minha expectativa futura. Isso quer dizer o quê? Que nós não só estamos tentando viver hoje, mas também estamos tentando alcançar uma versão nossa que ainda nem existe. E a gente acaba se cobrando sobre isso. E a gente tem que saber descansar. E é exatamente aqui que nasce a ansiedade. E o primeiro ponto que eu quero tratar é que nem toda ansiedade é sua inimiga. Preste atenção, nem toda ansiedade é sua inimiga, porque existe sim uma ansiedade que nos paralisa, mas existe uma outra ansiedade que nos prepara, que nos traz um sinal, um alerta. Quer ver um exemplo? Vocês acham que antes de eu subir no altar aqui, vocês acham que eu sinto o quê? Frio na barriga, batimento cardíaco acelera, adrenalina sobe. Isso são reflexos de uma reação de algo que ainda vai acontecer. Ou seja, a ansiedade, ela gera no nosso organismo mecanismos naturais, fisiologia. Então, o que acontece? Como eu falei, é aquela expectativa antes de começar o culto. Isso gera uma ansiedade. Isso é exatamente uma resposta do nosso organismo. E aqui eu quero trazer uma definição de ansiedade pela Organização Mundial da Saúde. Que ansiedade é o quê? É a antecipação de algo futuro. Ela representa uma reação que se refere a uma ameaça antecipada, ou seja, você passa a sofrer por antecipação, mas voltada para o futuro. E aqui nós temos as preocupações excessivas, mas geralmente essas preocupações estão vinculadas a questões do nosso cotidiano. Geralmente, relacionamento na família, relacionamento nas nossas condições financeiras, emocionais, saúde, escola, trabalho. Geralmente as ansiedades elas acontecem. Então, no meu exemplo aqui, no meu caso, eu estou prestes a subir no altar para falar com pessoas. Eu estou prestes eu tenho uma responsabilidade de falar com os jovens, trazer algo, e isso no meu corpo entra essa ansiedade como um estado de preparação para algo. Agora, eu pergunto, essa ansiedade é normal ou é um problema? Essa sensação normal? Por quê? Porque é uma ansiedade adaptável. E ela aparece sempre antes de eu subir aqui. É o mesmo sentimento quando talvez você vai fazer uma entrevista de emprego, que você fica nervoso, que você vai fazer uma prova, que você vai fazer uma prova oral, que você vai fazer um exame de direção. Você fica nervoso, você sua frio, você treme. É o teu organismo. Isso é normal. Mas veja, quando eu começo a pregar, esse fluxo de ansiedade, ele some. Então, essa minha ansiedade me paralisou.
Eu estou aqui falando, estou aqui pregando. Ela não me bloqueou. Ela me impediu de eu subir no altar? Não. Então, é uma ansiedade normal. Então, como eu falei, o que está acontecendo no meu corpo é um frio na barriga, ativa o meu sistema nervoso, como eu falei, a adrenalina aumenta a minha tensão. Em outras palavras, o que meu corpo está falando é, galera, Alex, é importante, cara, se prepara. Eu tenho que receber isso dessa forma. Agora, quando é que isso vira um transtorno ou algo, uma ansiedade não saudável? Quando essa ansiedade te paralisa. Imagina nesse mesmo exemplo, se eu soubesse que eu vou pregar hoje no sábado, eu ficasse na minha cabeça pensando, o que os jovens vão me julgar? O que as pessoas vão falar de mim? Eu começo a me antecipar e tendo medo, sentimentos que vão começando a me paralisar. Ao ponto de eu até fugir quando me pedirem para orar, eu fujo. E isso fosse algo que eu nem para o altar eu subiria. Isso sim é algo que não é legal. É uma ansiedade que está sendo como um problema. Por quê? Porque ela está me paralisando. Existiria na minha vida um sofrimento constante antes e até mesmo depois, porque eu ia ficar preocupado. Poxa, será que eu falei aquilo certo? Poxa, será que foi aquilo mesmo que Deus queria falar? Meu Deus, o que eu fiz? Olha como é que ia gerar um sofrimento na minha vida. É aquela ansiedade do frio na barriga, que você chega aqui, você relaxou, fluiu, não te paralisou. Como é que isso nós lidamos com esse tipo de comportamento? Aqui, o nosso ministério, nós temos, e é muito importante falar isso, porque nós temos psicólogos aqui que tratam por causas que já chegam num ponto que, e aqui nós vamos aprender a como lidar, que não é uma questão, a gente respeita os médicos e os médicos estão aí para realmente aplicar o seu conhecimento, mas a gente está falando de questões espirituais que nós precisamos controlar. Então, como eu falei, o que acontece comigo quando nós subimos, quando nós fazemos uma prova, quando essa ansiedade ela passa, todos esses movimentos internos passam e depois nos alivia, isso não é patológico. Agora, você tem que entender como lidar com esses problemas. Então, a minha consciência de responsabilidade, quando eu tenho esse tipo de ansiedade, flui. Agora, então, o primeiro ponto que nós abordamos foi que nem toda ansiedade é problema. Agora nós vamos tratar de uma ansiedade como algo que é problemático e que muitas das vezes se trata de um acordo, uma aliança que nós fazemos silenciosa. Como eu falei, a ansiedade ela não começa como um problema. Eu falei que ela é um alerta, ela é um sinal, é uma preparação para algo que vai acontecer, de uma expectativa futura. Mas existe um momento que essas emoções, elas deixam de ser sinais, elas deixam de ser uma preparação, um alerta, e passam a controlar as tuas decisões. Esse é que é a questão. Lembra que eu falei
imagina que aquela emoção, aquilo que eu senti, paralisasse de eu subir no altar. Ela já está tomando a frente das minhas decisões. E a gente precisa ligar o sinal de alerta, porque se ela começa a controlar as nossas decisões, eu não vou mais à escola, eu não quero mais ir à igreja, eu não quero mais participar de nada. Enfim, você começou a deixar as tuas emoções controlar as suas ações. E aquilo que era só um pensamento se transforma num acordo que você está fazendo, uma aliança. Vocês vão entender o que eu estou falando. Porque 2 de Coríntios 10:5 diz o seguinte, abram suas Bíblias, 2 de Coríntios, eu estou usando da NVI. Diz assim a palavra: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obedientes a Cristo. Então, o que está acontecendo? Existe um pensamento que vem até mim, em que começa a controlar as minhas decisões. E a palavra de Deus já vem com um antídoto. Ou seja, que nem todo pensamento que você recebe, ele tem que ser aceito. O que você tem que fazer é o quê? Preciso submeter, ou seja, levar cativo é submeter o pensamento que me veio, dizendo, por exemplo, que eu sou incapaz, dizendo que eu não tenho condições de estar aqui pregando, dizendo que eu sou uma pessoa insegura. Começo a dar ouvidos para aqueles pensamentos que controlam as minhas decisões. Então, o Senhor fala, precisamos submeter os nossos pensamentos à obediência de Cristo. E é exatamente aqui que nós vamos tratar de uma questão espiritual, porque, como eu falei, a ansiedade, ela não começa como um problema. Ela começa com um acordo, uma aliança que você faz, silenciosa, que eu autorizo na minha mente, através do pensamento. É uma autorização que eu faço, porque ninguém acorda dizendo, hoje eu quero viver ansioso. Ninguém fala, hoje eu vou viver ansioso. Mas a questão é, que em algum momento na vida de vocês, na nossa vida, na minha vida, eu concordei com um pensamento mentiroso, que não diz respeito àquilo que o Senhor pensa de mim. Então, a questão é que esse pensamento que chega até mim, ele começa a evoluir como um pensamento que ele chega até nós, como, por exemplo, uma incapacidade, um medo, um julgamento. Isso chega no nosso pensamento. Aí o que a gente faz? A gente dá ouvidos e começa a repetir. Toda vez que eu me sou deparado, por exemplo, alguém me entrevistar, ou eu vou para falar, para orar, eu já me retraio. Veja que eu já começo me antecipando nas minhas decisões. Isso já vira uma rotina de bloqueio. E depois eu começo a acreditar nisso. Vem a crença. E daí vira um padrão na nossa vida. E mais tarde vira um estilo de vida. Um estilo de vida que é exatamente o estado que você deixou as tuas emoções controlarem as tuas decisões. E o livro de Provérbios diz o seguinte, capítulo 23, versículo 7. A palavra de Deus diz, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Então, se você
imagina com aquele pensamento que veio, que você é incapaz, que você é inseguro, que você não vai conseguir. Você está imaginando na sua alma aquilo que você acha que você é. Então você tem que abrir os olhos, porque a ansiedade vira um transtorno, vira um problema, quando esse pensamento que era passageiro, como nós recebemos pensamentos o tempo todo, se torna uma verdade que você passou e aceitou a viver. É aquilo que você acredita, é aquilo que você se torna. E é aquilo que eu falei. Você começa a dizer, eu não sou suficiente, eu não sou capaz, não, isso não vai dar certo, eu não vou conseguir. E quando nós estamos concordando com essas afirmativas de pensamentos que vêm na nossa mente, eu estou dando legalidade a isso. Eu estou aceitando esse tipo de coisa. E aí, o que Efésios fala? Efésios 4:27 diz, não deis lugar ao diabo. Dar lugar é no sentido de você concordar com aqueles pensamentos que chegam até você. O inimigo, ele não vem querer vir com, como o apóstolo fala, né, com 4 patas, não. Ele simplesmente só quer que você concorde com ele. É só isso que ele quer. Nós não precisamos acreditar, gente, em tudo que nós pensamos. Nós não podemos achar que todo o pensamento que vem à nossa mente é o Senhor que está dando. A gente precisa entender. E por isso você não é obrigado a acreditar que esse pensamento que está na sua mente foi Deus. Porque eu quero que vocês entendam que não é a voz que a gente ouve que vai definir o nosso destino, a nossa vida. Mas é a voz que nós acreditamos. É isso que vai decidir como a nossa vida vai ser. E o inimigo, ele trabalha assim. Ele lança uma sugestão, depois ele vem e tenta gerar uma crença, e muitas das vezes ele usa amigos, ele usa culturas, ele usa redes sociais, que muitas pessoas veem, muitos rapazes ali, né, pessoas, meninas, que se mostram bem-sucedidas, e você quer ser igual àqueles ali, e você passa a achar e acreditar que aquilo ali é legal para você, e de repente não é nada daquilo, e você começa a ter aqueles pensamentos vindo, dizendo, você nunca vai chegar, você... Veja como é que você está alimentando o seu pensamento com algo, e isso está gerando o quê? O controle das suas decisões. E a palavra diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque o inimigo, ele tenta te convencer de algo que Deus nunca falou ao teu respeito. Para isso nós temos que entender quem nós somos diante de Deus. Então essa ansiedade que vem como uma aliança, um acordo que muitas das vezes nós fazemos silenciosamente, nós precisamos romper. Nós precisamos romper com aquilo que nós passamos a acreditar, passamos a aceitar como uma normalidade na nossa vida. Nós precisamos quebrar esses acordos silenciosos para vivermos de fato a promessa de Deus, aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Porque Tiago, capítulo 4, versículo 7 diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti. Vocês precisam resistir. Vocês não podem deixar que pensamentos que não condizem com aquilo que o Senhor fala a teu respeito tomar conta da sua mente, para que sejam as tuas decisões baseadas nessas emoções.
E hoje sim, nós precisamos perguntar: com que mentiras eu tenho concordado? Quais as mentiras que nós temos concordado? Quais são os pensamentos que têm alimentado a nossa mente? Onde é que eu fiz acordos que Deus nunca aprovou? E eu estou fazendo esses acordos. Então, amados, o primeiro passo que nós temos que entender é reconhecermos que precisamos romper, porque nem todo pensamento é Deus falando, nem todo pensamento é o Senhor que pensa daquilo que é colocado para nós, aquele pensamento dizendo que você é incapaz. Nós temos promessas do Senhor que quebram essas mentiras. E agora eu quero fazer uma analogia para que vocês possam entender como é que funciona a nossa alma. Pablo, o Senhor me deu essa inspiração interessante. Isso vai facilitar o nosso entendimento, imaginando que a nossa alma, que é onde tudo acontece dentro de nós, é na nossa alma. E a nossa alma como sendo um navio. Um navio, ele tem um capitão, ele tem tripulantes, e para muitos aqui tripulantes entendam como aqueles marinheiros que trabalham dentro da embarcação, que conhecem muito bem as coisas dentro daquele navio. Nós temos o comandante, que é o que toma conta da embarcação, que é aquele que dá a palavra final. Nós temos um sistema de direção, que é o leme, que vai direcionar o caminho. E nós temos a rota ao qual nós vamos percorrer. Então, amados, o navio é a nossa alma, é a nossa vida por completo. O capitão é a nossa consciência, é a nossa parte racional. É quando nós estamos ali, as nossas decisões, é o capitão que toma as escolhas, é a nossa consciência. A tripulação é o nosso subconsciente. São as nossas emoções, são os nossos hábitos, são as nossas reações. O comandante é o nosso Deus. É Ele quem tem a direção correta, Ele que sabe o caminho que nós devemos andar, Ele que tem um propósito. O sistema de direção é o leme, é a nossa mente. A nossa mente é onde acontecem os pensamentos. E os pensamentos é que vão direcionar para onde você vai. Então, galera, vamos entrar nesse navio. Vamos entender a nossa alma como esse navio. Então, como eu falei, o capitão é a parte racional, a tripulação o seu subconsciente. E aqui eu começo. O que acontece é que, infelizmente, quem está conduzindo o nosso navio, na maioria das vezes, é a tripulação. São as nossas emoções que estão controlando o nosso navio. Por quê? Como eu falei, a tripulação, sendo os marinheiros, eles conhecem muitas coisas da nossa vida. Os nossos traumas, as nossas emoções, tudo aquilo que a gente passou, os nossos hábitos. Eles sabem. E eles estão ali para quê? Para proteger. Mas a tripulação, ela pode estar desalinhada
com a vontade do capitão. Então, quando eu falo que a tripulação ela tem uma função de proteger você, de evitar dor, buscar segurança, tentar te levar para uma felicidade. É isso que ela gera, o nosso subconsciente. Só que ela trabalha exatamente com base nas nossas experiências passadas, nossos traumas, nossas crenças antigas, coisas que você aprendeu lá atrás que talvez você não tinha nem maturidade para isso, isso fica tudo no teu subconsciente. Só que você tem que entender que nem tudo que você aprendeu é verdade. E aí, o que é ansiedade nesse quadro? Ansiedade é a tripulação, é o teu subconsciente dizendo, para quem? Para o capitão. Capitão, isso aqui é importante, presta atenção. Estou subindo no altar, estou sentindo aquele calafrio, é o meu subconsciente, é algo interno meu, a minha emoção falando, olha, cuidado. Aí vem a minha consciência. A minha consciência é quem vai, é a parte racional que vai traçar a escolha que eu devo tomar. E aqui, você, quando o subconsciente é ele quem está dando toda a atenção, ele está tentando te alertar, está te dando sinais, ele quer te preparar, só que ele pode estar errando a rota que você precisa seguir. Então, o que a gente tem que entender é que, primeira coisa, como é que isso funciona dentro da gente? O subconsciente ele vai reagir primeiro. Ele reage primeiro, ou seja, são aquelas respostas automáticas dos nossos impulsos, as nossas emoções. O capitão ele vai interpretar essas emoções. E ele vai fazer o que você faz com aquilo que você sentiu. A sua consciência vai dizer. Os pensamentos, eles vão lá dentro da sua mente definir a rota do navio. São eles que vão direcionar o teu caminho. E Deus, o teu comandante, ele precisa ser consultado para corrigir o rumo. É ele quem vai te dar verdade e direção. O problema todo é que muitas das vezes nós não consultamos o comandante. Nós somente estamos reagindo à tripulação, ou seja, ao subconsciente. Então, galera, como eu falei, o subconsciente ele vai guardar experiências passadas, vai criar aqueles padrões, aquelas emoções. Quer ver um exemplo? Eu trouxe aqui. Você erra alguma coisa. Você comete um equívoco. O subconsciente pode vir com uma resposta assim: você é incompetente. Você é incompetente. A tua emoção vai dizer o quê? Que você é culpado disso, é uma culpa que gera dentro de você, e nisso vai gerando uma ansiedade. Uma situação de futuro, algo que você está buscando, está estudando para uma prova, e tem algo lá dentro de você, cara, você não vai passar. Você não vai conseguir passar para naquela prova. Isso vai te paralisando. A emoção que está gerando nisso é o medo. E ele tenta te proteger, dizendo, não, porque é algo automático. Porque se você foi criado, por exemplo, por um pai, por uma mãe, que diz que você é incompetente, você não sabe nada, você é um burro, você é um ignorante. Se é isso que você vem criado na tua cabeça, isso vai sendo internalizado no teu subconsciente, e a primeira coisa, quando você se vê diante de um desafio, o teu subconsciente vai te sujeitar a isso. E se o teu consciente aceita isso, o que vai acontecer? Você vai ter
dado entrada para a ansiedade entrar dentro de você, e a tua direção do teu navio, ela vai travar. Você vai bater no iceberg. Você não vai conseguir desviar. Porque o consciente aqui é o capitão. O consciente é quem decide. Ele quem vai dizer, acredita ou não. Ele vai dizer, age dessa forma ou não, continua ou para. Mas aqui tem um ponto crítico. O nosso capitão, que é a nossa consciência, ela precisa o quê? Estar treinada. Porque senão, ela vai obedecer à tripulação. E aqui eu trago Filipenses 4:8, que diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, isso que ocupe o vosso pensamento. Aqui são perguntas que a tua consciência, que o capitão desse navio, da tua alma, tem que questionar. Essa mensagem que o subconsciente está me mandando é verdadeiro? É justo? É puro? Se não passar pelo filtro, não pode ficar. Você não pode aceitar. Então, esse versículo ele é um alinhamento da nossa consciência. Porque quando o subconsciente envia um pensamento, o consciente teu tem que perguntar: isso é verdadeiro? Ou é medo? Ou é uma distorção? Isso é justo? Ou eu estou me condenando? Isso é puro? Ou isso está me contaminando porque eu estou me comparando com outra pessoa? Isso é amável? Ou isso está sendo algo que está me autodestruindo? Então, galera, essa metáfora do navio, a consciência ela desempenha um papel fundamental, representado pela nossa parte emocional, no caso é o capitão do navio, e o papel dele é exatamente corrigir a rota. E nessa função, existem funções importantes que a gente precisa saber, que a nossa consciência ela tem que agir, que é interpretar para decidir. Como eu falei, a nossa consciência ela é responsável por interpretar os estímulos que nós recebemos do nosso subconsciente e decidir o que nós vamos fazer com esses impulsos, com aqueles traumas que nós recebemos, que vêm do nosso subconsciente. Porque se nós deixarmos o nosso subconsciente reagir automaticamente, o que acontece? Você tira o poder de escolha do capitão, ou seja, da sua consciência. Então, o segundo momento é gestão dos pensamentos. A gente tem que saber filtrar. A gente sabe, como eu falei, os pensamentos, nem todo pensamento que nós recebemos são de Deus. Então, como é que nós fazemos essa gestão? Como os pensamentos definem a rota do navio, cabe à nossa consciência gerir a direção dentro da nossa mente. Então, nós precisamos filtrar os pensamentos. E terceiro, importantíssimo, que é exatamente consultar o comandante. Consultar quem? O Senhor. Para que uma correção seja feita de forma eficaz, alinhada com propósito. Então, a nossa consciência tem que se alimentar
daquilo que o comandante fala, daquilo que Deus fala. O grande problema é que, quando nossa consciência não consulta, ela acaba reagindo de fato com impulsos automáticos, e quem acaba dirigindo as decisões são as nossas emoções. Então, a gente precisa entender a nossa alma, que os pensamentos definem a rota da sua alma. Ela vai para onde o teu consciente vai te mandar. Agora, se tua consciência, as tuas decisões são baseadas nas emoções, o teu pensamento, ele vai sair de rota, que é ele quem define. E Deus, como nosso comandante, e aqui é um ponto espiritual que eu quero falar para vocês, é que, primeiro, a nossa consciência não foi feita para decidir sozinha aquilo que nós temos que tomar para a nossa vida. Provérbios 3, 5 a 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Amados, Deus, ele sabe o melhor caminho para as nossas vidas. Ele sabe, ele vê antes. Você tem que confiar no Senhor, porque ele conhece o caminho certo, ele conhece o destino certo, ele conhece exatamente aonde você precisa percorrer. Então, quando você recebe a primeira reação na tua consciência, que vem gerar algo para uma decisão, você, no teu consciente, você tem que correr para Deus e orar. Porque quando Deus não está no comando, você vai reagir às emoções, sua consciência vai deixar passar batido, a sua rota vai mudar, e aí, meu amigo, o resultado vai ser ansiedade. A ansiedade que vai te paralisar. Então, quando eu falei da ansiedade sobre o futuro, o teu subconsciente vai falar: você não vai conseguir, isso vai dar errado. A tua consciência vai perguntar: isso é verdade? Isso é justo? Não. Isso vem de Deus? Não. Esse pensamento que está vindo, é o Senhor que está falando ao meu respeito? Não. E aí, se você, consciente, decide baseado no comandante, aí, meu amigo, é o que diz Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Não é o teu pensamento que vem através do teu subconsciente, dos teus traumas, das tuas emoções. É o Senhor, é o Deus da tua vida, é o comandante que sabe o que Ele tem planos para você. Planos de quê? De preparar, de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Veja, essas respostas são as respostas que vão conflitar com aquelas informações e emoções, as reações que vêm no teu subconsciente. Não é isso que você pode deixar entrar dentro da tua mente. É o quê? É planos de fazê-los prosperar. Então você não vai pensar que você vai ser um derrotado, que você nunca vai conseguir uma vaga de emprego. Você não pode, porque a palavra de Deus, o teu comandante está dizendo: confronta o teu pensamento com as minhas promessas. Eu quero te fazer prosperar. Isso não vai te causar dano. Eu vou te dar esperança para o futuro. E se Deus está comigo, o que vai acontecer com esse navio? Ele vai avançar. E esse pensamento, ele vai gerar um movimento do teu navio, vai manter uma direção, porque a tua emoção ela vai estar alinhada, a paz que excede todo o entendimento vai entrar, e o que vai acontecendo? Essa ansiedade vai
perdendo a força. Por quê? O resultado, quando nós colocamos diante de Deus todas as decisões, a paz protege a nossa mente. Lembre que proteção vem de guardar. A paz vira uma proteção mental. E indo para o final, diz a palavra de Deus, Paulo, ele diz às igrejas, a igreja de Filipenses 4:6, o início da pregação. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas antes tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Eu li numa outra versão. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Se eu for ler isso aqui também na ordem direta, diz exatamente assim: em tudo, quando eu falo em tudo, pensem naquela pergunta que eu fiz no início do culto. Em tudo, coisas grandes, decisões de futuro, problemas sérios, aquela nota 10 que a Luísa precisa tirar, coisas pequenas, detalhes do nosso dia a dia, momentos bons, momentos difíceis, aquilo que você entende ou aquilo que você tenta controlar. Em tudo, esse versículo diz: apresentem a Deus os seus pedidos com oração. Oração, intimidade com o Senhor, falar com o Senhor, com a sua súplica, colocar diante de Deus tudo aquilo que está te afligindo, e ações de graças, que é o que? Já vendo o resultado positivo daquilo que você espera, já agradecendo ao Senhor pelas tuas conquistas, pela tua aprovação, pela tua nota 10, começa já a agradecer, sem ver. Em qualquer situação, o Senhor está dizendo: apresente a mim os teus pedidos. Não andem ansiosos por coisa alguma. Então, amados, quando a ansiedade vier, entendam que foram acordos silenciosos que nós acabamos cometendo, que nós precisamos agora saber filtrar, porque quando nós conhecemos as verdades de Deus para a nossa vida, essas emoções, elas não podem tomar as nossas decisões. E aí, quando você se sentir fraco, você coloca diante de Deus, ore ao Senhor, ajoelhe-se no teu secreto, converse com o Senhor. E diz a palavra no versículo 7, que a paz de Deus, a paz que excede todo o entendimento, a gente não consegue entender, mas é essa paz que, diante de uma situação tão terrível como você num leito de dor, diante de uma enfermidade, de um diagnóstico terrível, é essa paz que tem que tomar o teu interior, porque essa paz vai guardar o teu coração e a vossa mente em Cristo. A tua mente, onde correm todos os pensamentos, ela vai estar, pensem nessa palavra, guardará, pensa a tua mente como sendo
uma cidade, a tua mente sendo uma cidade guardada por soldados protegendo a cidade. E esses soldados são a paz de Deus controlando, impedindo que aquele pensamento que vem do teu subconsciente tentando te colocar, aquela paz, ela vai minando esses pensamentos. Eles não vão entrar facilmente, porque você vai saber bloqueá-los. E a ansiedade começa a perder força. E é assim que o Senhor quer agir. E é assim que o Senhor está trabalhando em nosso meio. Por isso, amados, o Senhor falou aqui no coração de muitos, eu sei, de algo importante. Como eu falei, esse mês é um mês de batalha espiritual. É um mês que nós precisamos nos posicionar. Nós acabamos de ouvir aqui palavras da parte de Deus, verdades que libertam, de que às vezes essa ansiedade que você está vivendo hoje, ela não começou hoje, não foi hoje. Ela pode ter começado naquele pensamento que nós não rejeitamos, que nós não confrontamos, naquela mentira que nós não rejeitamos, naquele acordo que nós não percebemos, que acabamos deixando. Porque, amados, nem tudo que você sente é verdade. Se você sente medo, não quer dizer, não significa que você está em perigo, porque aquela reação é normal. Se você se sente incapaz, isso não significa que você não pode. Você tem que se preparar mais, mas isso não quer dizer que você é uma pessoa incapaz. Aquele sentimento de alerta é para você se preparar, porque o sentimento, ele não é direção, ele é uma emoção. Então nós precisamos submeter-nos ao controle certo, porque a nossa mente, ela não pode dominar. Nossos pensamentos, eles não podem ser soberanos. Nossas emoções não são autoridades. Quem deve governar a nossa mente é o Senhor Jesus. Repita: quem deve dominar a minha mente é o Senhor Jesus. Porque se você filtrar os seus pensamentos, eles jamais vão governar a sua vida. O problema não é o pensamento chegar até você, mas é você deixar ele ficar e passar a controlar as suas decisões. Isso nós precisamos atender. Amém? Então feche os seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, reconhecemos que em muitos momentos da nossa vida, Pai, nós acabamos concordando com pensamentos que não vinham de Ti. Aceitamos mentiras como verdades ao nosso respeito. Vivemos presos a padrões que acabaram nos afastando do Teu propósito, Pai. Mas hoje, pela autoridade do Teu nome, eu quebro todo o acordo com a ansiedade, Pai. Ó Deus, eu renuncio aqui agora toda mentira na vida do Teu povo, Pai. Toma de volta, Senhor, o governo da mente de cada jovem. Que ele venha, Senhor, saber resistir no dia mau. Que ele dependa de Ti.
Ele não deixe que as emoções controlem as suas decisões, Pai. Que o Senhor seja o comandante da sua vida. Que o seu coração, que a sua mente estejam guardadas por Ti, Senhor. Senhor, nos ensina a viver no Teu descanso. E aqui eu quero orar pelo Eduardo Pires, que fez um pedido pela internet, oração por conta da depressão, que está passando por uma situação difícil. Em nome de Jesus, em o nome de Jesus, o Deus que está no comando da tua vida, creia que é o Senhor Jesus, que tem o poder e a autoridade da tua mente. É Ele quem assume o comando da tua mente. Não são os pensamentos enganosos ao teu respeito. Que caiam por terra todos aqueles pensamentos que querem te derrubar, que querem te enfraquecer. O Senhor diz algo mais profundo ao teu respeito. Tu és mais que vencedor. Ele morreu por ti. Você está sentado juntamente com o Senhor. O Senhor Jesus agora está quebrando cadeias. O Senhor está transformando. O Senhor está alinhando a sua mente. E essa depressão já caiu por terra pela autoridade do nome do Senhor Jesus. Creia, creia. Declaramos, declare com fé. A minha mente, declare no seu lugar. A minha mente é de Cristo. Meu coração e mente estão em paz, pela paz que excede todo o entendimento. E que o Senhor Jesus está no comando da minha vida. Se você crê, diga aleluia! Glórias a Deus! Glórias a Deus! Por quê? Por quê? Porque não caminhamos pelo que vemos. Aleluia! Glórias a Deus. Vamos ficar de pé, vamos adorar o nosso Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Deus está operando nesse lugar. Deus está transformando momentos importantes. Porque nós não podemos nos colocarmos afrontados diante das situações. Declare: pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos de declare. Perseguidos, mas não abandonados. Jamais, o Senhor jamais nos abandona. Mas não destruídos. Por quê? Estamos de pé. Não caminhamos com força pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja. Vivemos por fé. Estamos de pé. Não abandonados,
Senhor jamais nos abandona. Jamais seremos destruídos. Estamos firmes na rocha. Não caminhamos. Aleluia, Senhor. Confiamos em Ti. Tu és o comandante das nossas vidas. O que nos move. Nós cremos no Senhor. É o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja. Vivemos por fé. Estamos de Declare com fé. Perseguição parou, igreja. não, O poder nada para a igreja. parou, a igreja. Os leões não amaram a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Ninguém pode parar a tua vida, irmão. Confia no Senhor. A perseguição não parou a igreja. Nada vai nos parar. O poder Nós somos uma juventude que avança. Nós cremos no Senhor. Ele é o comandante da nossa vida. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Cante, igreja. Adore o Senhor. Pelo que vemos, Nós não andamos, Senhor, pelo que vemos, Pai. o que nos move. Ó Senhor, o que nos move, Senhor, É o que nós cremos. nós cremos em Ti, Senhor. Nação Santa, Somos a igreja, vivemos por fé. declare, Estamos de pé. com força, com fé. Perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno jamais. O inferno não pode prevalecer. Nós vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso, amém, irmão? Essa palavra caiu como uma semente numa terra fértil, que é o coração de vocês. Vocês estão blindados, blindados. Nenhuma arma forjada prevalecerá sobre a tua vida. A tua mente está blindada. Ansiedade já era. Ansiedade já era, porque nós sabemos em quem temos crido. É o Senhor que toma o comando desse navio. É o Senhor que é o comandante. Então, quando você sentir aquela voz tentando te intimidar, coloque diante do Senhor. Coloque tudo aquilo diante do teu comandante, aquele que tem o caminho perfeito, aquele que tem a direção certa, aquele que tem a rota perfeita
para a tua vida. Não deixa que a tua emoção, não deixe que a ansiedade tome conta do teu coração. Que o Senhor Jesus seja o comandante das tuas ações, da tua mente, do teu pensamento. Amém? Levante suas mãos aos céus. Glória a Deus. Glória a Deus. Levante as suas mãos aos céus e vamos declarar: Pai amado, Pai bendito, obrigado, Senhor, pela tua palavra, Pai. Essa palavra que foi lançada nos corações de cada jovem aqui, de cada um que veio essa tarde aqui. Nós temos pessoas maduras, pessoas que já têm uma experiência de vida, mas precisavam ouvir algo profundo para saber enfrentar quando estiverem diante de situações como a ansiedade, Pai. Deus, confiamos, Senhor. E agora queremos declarar, Senhor, que o teu amor, as doces consolações do teu Espírito se manifestem hoje e eternamente na tua vida. E aqueles que têm a mente blindada em Cristo Jesus, digam amém, amém e amém. Vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. Vamos lá, galera. Amém. Glórias a Deus.